Saudações, essa é a nossa sexta semana e vamos iniciar com os recursos energéticos distribuídos. Nosso sumário de hoje, eu vou contextualizar o que são esses recursos energéticos distribuídos, né? Já que não são fontes de geração de energia, mas sim uma tecnologia atual. Que tecnologias são essas? Quais os recursos disponíveis? E os cenários e perspectivas no setor elétrico brasileiro para os recursos energéticos distribuídos. Bom, então a definição de recursos energéticos distribuídos, a gente chama também de RED, tá? São fontes ou potenciais de conversão de energia, né? Então observa que eu falei que não necessariamente é geração de energia, recursos para armazenamento e para redução do consumo, localizado dentro dos limites de uma determinada concessionária de distribuição, normalmente junto às unidades consumidoras, ou um termo que a gente utiliza bastante quando a gente fala em recursos distribuídos, que são atrás do medidor. Então toda vez que eu falar que aquele recurso está atrás do medidor, quer dizer que ele está dentro da unidade consumidora, tá? E o outro, para fazer o contraponto, a gente fala em escala de rede, né? Então, se eu quiser falar que uma geração ela está dentro da área de concessão da distribuidora, mas ela é uma geração da distribuidora, então ela está em escala de rede, tá? Então, atrás do medidor é dentro da unidade consumidora, escala de rede é na ordem da rede de distribuição ou até mesmo da rede básica no Sistema Interligado Nacional. Bom, segundo a EPE, né, a empresa de pesquisa energética, os recursos distribuídos são, né, geração distribuída, no Brasil, principalmente a solar fotovoltaica, né, mas a gente tem biogás também, entre outros. O armazenamento de energia atrás do medidor, né, dentro da unidade consumidora. Os veículos elétricos e a estrutura de recarga desses veículos elétricos. A eficiência energética. O gerenciamento pelo lado da demanda, então qualquer ação que você tenha de gerenciamento do consumo da energia elétrica, esse lado da demanda também, lado do consumidor. Tá? E o que a gente chama de resposta da demanda. Resposta da demanda, na verdade, é um novo modelo de tarifação, tá? Que vai depender, né, do consumo de energia pela unidade consumidora, e a gente vai ter ali uma otimização do custo dessa energia, que a gente chama de resposta da demanda, então também relativo à unidade consumidora. E a gente tem como recurso ainda as micro-redes e as usinas virtuais. Tá? Desses recursos, a gente só não tem no Brasil ainda a usina virtual. Tá? Ainda, mas ela entra no rol dos novos modelos de negócio. Bom, então em relação às tecnologias, geração distribuída é o nosso principal recurso hoje distribuído no Brasil. Tá? Então é aquela mini e micro geração, né, que no Brasil ela começa em 2012 com um decreto da ANEEL, né, ela avança de maneira muito significativa a partir de 2016, 2017, né, então a cada ano essa geração distribuída dobrava, né, essa capacidade. Tá? Então hoje a gente tem mais geração de energia solar fotovoltaica distribuída do que nas usinas centralizadas, né? Nas usinas de geração fotovoltaica de grande porte conectadas ao Sistema Interligado Nacional. Tá? Então a classificação, né, que a Lei 14.300 de 2022, essa lei a gente chama do Marco Legal da Micro e Mini Geração. Tá? Então ela estabelece que microgeração é aquela geração de 75, menor do que 75 kW. Tá? Aí a mini geração é aquela entre 75 e 5 MW. Tá? E o Marco Legal de 2022, ele traz o conceito das fontes despacháveis. Então essas fontes despacháveis, ela insere o armazenamento em bateria na regulação do setor elétrico brasileiro, tá? Que antes não havia. Tá? Então as fontes despacháveis
são as hidrelétricas. Por que a hidrelétrica é despachável? Porque você consegue, você tem a ideia, você consegue mensurar a quantidade de fonte primária, né, que é a água armazenada na barragem. Tá? Então, é por isso que vem esse conceito da despachabilidade, né? É o quanto eu consigo fornecer, né, a previsão desse fornecimento e a relação com o meu estoque. Tá? Então, a cogeração qualificada, que nós vimos na semana 4, também é uma fonte despachável, a biomassa, biogás e a fotovoltaica, né, limitada a 3 megawatts com armazenamento em bateria. Né? Então você vai pegar, por exemplo, a fonte fotovoltaica que tem baixa despachabilidade, né, você não armazena a luz, né, você vai armazenar vindo do sol ou energia térmica, no formato de vapor, ou você vai converter a luz solar em eletricidade, né, e armazenar em baterias. Tá? E como eu havia destacado antes, né, a geração distribuída solar fotovoltaica ultrapassou, né, mais do que o dobro da nossa geração solar que aparece no balanço energético nacional de 2025, né, ano base 2024, é da geração distribuída. Então a gente tem hoje 45,27 gigawatts de capacidade instalada de solar fotovoltaica na geração distribuída e na geração centralizada, que são as grandes usinas fotovoltaicas conectadas ao Sistema Interligado Nacional, a gente tem 18,73 gigawatts de carga instalada para geração. Falando agora, saindo da geração distribuída, falando agora do armazenamento. Né? Então, se é armazenamento atrás do medidor, é bateria. Tá? O armazenamento ele é mais amplo. Né? Na próxima, ele tem uma grande importância hoje. Né? Então, na nossa próxima aula, a gente vai falar especificamente também do armazenamento. E destacando aqui o armazenamento atrás do medidor, que são as baterias, também chamadas dos sistemas. Você tem ali é necessário não só a bateria em si, né, mas um sistema como um todo, que vai incluir um sistema de gerenciamento, o inversor de tensão, né, já que a bateria ela armazena em corrente contínua, você vai precisar inverter essa tensão para a corrente alternada para enviar essa energia para o sistema de distribuição. Embaixo eu tenho ali um exemplo de como isso é interessante para o consumidor, né? Na videoaula que eu falei do mercado de energia, eu citei o exemplo, né, da bateria para os consumidores horários. Tá? Então, é a mesma coisa que vocês conseguem observar nesse gráfico. Então, no gráfico, você tem ali na base, né, durante um horário diurno, né, onde o valor da energia ele é mais barato, né, que ele é fora de ponta, eu armazeno energia na minha bateria. Né? E quando, no horário de ponta, ali no gráfico, né, você tem ali entre 17 e 19 horas, tá? Eu utilizo a energia armazenada quando o custo for maior. Um outro recurso energético distribuído são os veículos elétricos, tá? E a estrutura de carga e recarga. Tá? Então, o cenário que a gente tem no Plano Nacional de Energia 2050, tá? Elaborado pela EPE, ele prevê que a gente vai ter no Brasil, nesse horizonte 2050, 61% dos veículos híbridos. Tá? Aí seguido de 28% ainda dos veículos de combustão interna e 11% de veículos totalmente elétricos. Tá? Então isso é um cenário, tá? Uma previsão para 2050. No entanto, esses já são dados reais apenas dos veículos eletrificados entre janeiro de 2012 e setembro de 2025, né, nós temos 545.391 unidades de veículos elétricos no Brasil. Eu coloquei na foto em destaque um programa aqui em São Paulo que é o Táxi SP, né?
com veículos elétricos de emissão zero. Eficiência energética, né? Então a eficiência energética também não é uma fonte de geração de energia, mas é considerado um recurso energético, né? E também um recurso energético distribuído. Muitos autores falam, né? O quilowatt de energia economizado é muito mais barato do que o quilowatt de energia gerado. O que ele quer dizer com isso? É muito mais barato você economizar energia do que você construir uma nova usina para geração de energia, né? Então, nesse leque da eficiência energética, a gente pode incluir também o gerenciamento pelo lado da demanda e a resposta da demanda, né? Que a EPE também considera como recurso energético distribuído. E o diagrama, eu quero só apresentar a evolução desse conceito, tá? Para o que a gente tem hoje. Então, esse conceito de eficiência energética, ele começa com racionamento, que não é eficiência energética, é você reduzir o consumo de maneira arbitrária, né? Você vai ter ali uma cessão do fornecimento de eletricidade em determinados horários. Então isso você tinha no Brasil, né, dos anos 50 e anos 80 você podia ter nos sistemas isolados, né? Isso é o racionamento, né? Na crise de energia, né? No chamado apagão do setor elétrico do início dos anos 2000, né, também você teve racionamento, né, que eram imposições para a redução do consumo de energia, né, de maneira mandatória. Tá? Então isso é racionamento, não é eficiência energética. Esse conceito já veio para conservação de energia, que também ainda é um conceito fechado, né, que ele prevê um menor consumo de energia, né? Não apenas, o foco é o desperdício, né, para você não desperdiçar, né, mas é um conceito que mudou. Aí ele já muda para o conceito da eficiência energética, que é você ter sistemas mais eficientes, é você produzir mais com menos energia. Então o foco é um foco no sistema, tá? Então ter sistemas com uma gestão energética mais interessante. E, atualmente, esse conceito de eficiência energética, meio que ele é considerado, chamado de energia verde ou energia sustentável, né? Então, falando em energia sustentável, não necessariamente é só uma fonte renovável. Você tem toda a inclusão ali, hoje, né, dos recursos energéticos distribuídos e da eficiência energética, né? Então, esse conceito de energia sustentável, a gente pode ter a união ali da eficiência energética com a energia renovável. Um outro recurso são as micro-redes, né? Que aí você tem a integração de vários recursos energéticos distribuídos, né? E, obviamente, as unidades consumidoras, né? Que são as cargas do sistema de distribuição, e elas são capazes de operar, né? Conectado à rede, né? Que a gente chama de on-grid, né? E também elas são capazes de operar de forma isolada. Então você pode ter geração distribuída, você vai ter fotovoltaica, você pode ter uma fonte eólica, até uma fonte térmica, né? Geralmente quando são comunidades de pequeno porte ou sistemas de menor porte, um campus universitário, né? De maior porte, né? De grandes dimensões, com dezenas de prédios, você pode ter uma micro-rede ali, tá? Com solar, um armazenamento, né? Uma térmica a gás, tá? Então isso é o que a gente chama de micro-rede. Tá? E o nosso último recurso considerado, né, pela ANEEL são as usinas virtuais. As usinas virtuais nós ainda não temos em operação no Brasil, embora a EPE, ANEEL não, né, EPE. A EPE considere, né, porque é o conceito internacional, tá? Mas no Brasil a gente ainda não tem regulação para o funcionamento de usina virtual. O que seria isso? Você vai ter um agente, né, um agente comercial, não é a concessionária de energia, né? Esse agente, em geral, nós chamamos, internacionalmente, chama de agregador de recursos distribuídos. Então, por que agregador? Porque ele vai pegar ali diversos consumidores que geram sua própria energia ou têm armazenamento, independente do porte desse consumidor, pode ser residencial,
comercial ou industrial, e ele vai ficar, esse agregador, né, ele vai gerenciar essa energia ou gerada ou armazenada de acordo com a necessidade do sistema de distribuição. Tá? Então, um exemplo muito interessante que a gente tem hoje é na Alemanha, né, a empresa é a Sonnen Community, né, então esse agregador, né, a Sonnen é o agregador, né, ele deixa 80% da geração ou do armazenamento com a unidade consumidora e o restante dos 20% ele utiliza para fazer a regulação, a operação do sistema elétrico conforme a demanda das concessionárias de energia. Tá? Então isso ainda não existe aqui no Brasil, mas com certeza vai existir em breve. Agora, do ponto de vista do cenário e perspectiva, a inserção dos recursos distribuídos ela vai demandar não só esse avanço tecnológico, mas esse avanço tecnológico ele vai provocar, ele necessita de uma base regulatória. Tá? Então, os gráficos que eu coloco é um caso de uma projeção do avanço da inserção dos recursos energéticos distribuídos em Nova York. Né? Então, você vai ter a gente pode começar pelo primeiro gráfico, né, que é a tendência do consumo de energia. Né? Então, em verde, era a tendência ali, foi energia consumida, né, ali está normalizada no tempo, e o gráfico em azul escuro e azul claro são previsões, tá? São projeções. Em azul escuro é a previsão sem o efeito da eficiência energética e os recursos energéticos distribuídos, ou seja, né, você vai ter um aumento de consumo de eletricidade. Agora, com a inserção da eficiência energética e dos demais recursos distribuídos, você tem uma redução desse consumo. A mesma coisa quando se fala em demanda. E que isso representa? Para a concessionária de energia, né, que a receita dela vem desse consumo, tá, da energia vendida para os consumidores, ela vai ser muito impactada. Né? Então, é por isso que o modelo de negócio precisa ser alterado. Tá? Senão não vai ser viável economicamente para um sistema, por exemplo, como a gente ainda tem no Brasil. Por isso que há necessidade de avanço regulatório, também de avanço do modelo de negócio de comercialização de energia. Ainda nesses cenários e perspectivas, eu destaco, né, a entrada desses diversos recursos no sistema de distribuição vai demandar diversas alterações regulatórias. Né? Então, os exemplos internacionais já existentes, eles indicam a necessidade de mecanismos para garantir a sustentabilidade financeira das distribuidoras, né? Conforme eu destaquei no caso de Nova York. A influência dos recursos distribuídos nos custos de rede em geral, ela é mais alta nos países desenvolvidos, enquanto nos países emergentes essa influência não é tão observada assim. E nessa videoaula eu apresentei os diversos recursos energéticos distribuídos, a caracterização básica de cada recurso, as estruturas conjuntas, né, como microrredes e usinas virtuais. Na próxima videoaula eu apresento os sistemas de armazenamento de energia elétrica em bateria. Obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula.